Fidel Castro, nascido em Benín, Oriente, filho de um rico fazendeiro espanhol, Castro adotou ideias esquerdistas e anti-imperialistas enquanto estudava Direito na Universidade de Havana. Depois de participar de rebeliões contra os governos da direita na República Dominicana, planejou a derrubada do presidente cubano Fulgêncio Batista, lançando um ataque fracassado ao quartel Moncada em 1953. Após um ano de prisão, Castro viajou para o México, onde formou um grupo revolucionário, movimentado em 26 de julho com seu irmão Raul Castro e Ernesto Che, mais conhecido como Che Guevara. Retornando a Cuba, Castro teve um papel fundamental na Revolução Cubana, ao liderar o movimento em uma guerra de guerrilha contra as forças de Batista de Síria Maestra. Após a queda de Batista, em 1959, Castro assumiu o poder militar e político como primeiro-ministro. Os Estados Unidos se opuseram ao governo de Castro e tentaram, sem sucesso, removê-lo por meio de assassinato, bloqueio econômico e contra-revolução, incluindo a invasão da Baía dos Porcos em 1961. Contrariando essas ameaças, Castro alinhou-se com a União Soviética e permitiu que os soviéticos ocupassem armas nucleares em Cuba, resultando na crise dos mísseis de Cuba, um acidente definidor da Guerra Fria. Francisco Franco foi um militar, chefe de Estado e ditador espanhol, conhecido como Generalíssimo ou simplesmente Franco. Em julho de 1936, integrou o golpe de Estado em Espanha contra o governo da Segunda República, o que deu início à Guerra Civil Espanhola. Foi nomeado como chefe supremo da tropa sublevada em 10 de outubro de 1936, exercendo como chefe de Estado da Espanha desde o final do conflito até seu falecimento em 1975, e como chefe do governo entre 1938 e 1973. Durante o seu mandato, à frente do exército espanhol e da chefia do Estado, especialmente durante a Guerra Civil, os primeiros anos do seu regime tiveram lugar múltiplas violações dos direitos humanos, segundo assinalam numerosas pesquisas históricas e denúncias de pessoas. A cifra total de vítimas mortais durante seu governo varia em torno de 200 mil mortes. Depois de um governo de quase 40 anos, Franco restaurou a monarquia em 1975 e deixou o rei Juan Carlos I como seu sucessor. Juan Carlos liderou a transição para a democracia, deixando a Espanha com o seu atual sistema político. Nicolás Maduro, atual presidente da República Bolivariana da Venezuela. Como vice-presidente, assumiu interinamente a presidência da República em 2012, logo após a vitória do eleito Hugo Chávez. Em razão da grave enfermidade do presidente eleito, Chávez faleceu em 5 de março de 2013 e novas eleições foram convocadas. Em 14 de abril de 2013, Maduro foi eleito com 57% dos votos presidente da Venezuela, para cumprir o mandato integral. Acabou reeleito em 2018, num pleito controverso e não reconhecido pela oposição e pela comunidade internacional. Como muitos países e órgãos supervisionaram, não admitiu mais sua legitimidade como presidente. Maduro havia servido anteriormente como ministro de Negócios Estrangeiros de 2006 a 2013. Em maio de 2018, foi reeleito para um mandato de 6 anos em uma polêmica eleição, não reconhecida pelas oposições e nem pela Organização dos Estados Americanos e na União Europeia, além de países como Estados Unidos e Brasil. Em janeiro de 2019, Maduro foi imposto para um segundo mandato. Isso acabou gerando uma grave crise política interna, com a Assembleia como protesto. Para a oposição, Nicolás Maduro estava efetivamente transformando a Venezuela numa ditadura sob seu comando. Mao Tse-tung liderou a Revolução Chinesa e foi o arquiteto e fundador da República Popular da China, governando o país desde sua criação em 1949 até sua morte em 1976. Sua contribuição teórica para o marxismo, estratégias militares e sua política comunista são reconhecimentos coletivos
como maoísmo. Mao chegou ao poder comandando a Long March, formada uma frente unida com o Communist KMT durante a Guerra Sino-Japonesa para repelir uma invasão japonesa e posteriormente conduzido o Partido Comunista Chinês até a vitória contra o generalismo Chiang Kai na Guerra Civil. Mao restabeleceu o controle central sobre os territórios fraudados da China, com exceção de Taiwan, e com sucesso supriu os opositores da nova ordem. Ele promulgou uma reforma agrícola radical, usando a violência e o terror para derrubar latifundiários antes de tornar suas grandes propriedades e dividir as terras em comunas populares. O triunfo definitivo do Partido Comunista aconteceu depois de décadas de turbulência na China. Mao é visto como uma das figuras mais influentes na história do mundo moderno e foi nomeado pela revista Time como uma das 100 personalidades mais influentes do século XX. Saddam Hussein foi um político e estadista iraquiano que serviu como presidente do Iraque de 16 de julho de 1979 a 9 de abril de 2003 e também acumulou o cargo de primeiro-ministro nos períodos de 1979 até 1991 e 1994 até 2003. Hussein foi uma das principais lideranças ditatoriais no mundo árabe e um dos mais proeminentes membros do Partido Socialista Árabe Baath e mais tarde do Partido Baath baseado em Bagdá, a qual expõe uma mistura de nacionalismo e socialismo árabe. Saddam teve um papel chave no golpe de 1968, que levou o seu partido a um domínio de longo prazo no Iraque. Em março de 2003, uma coalizão de países liderados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido invadiu o Iraque para depor Saddam, depois que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, acusou o líder iraquiano de possuir armas de destruição em massa e de ter ligações com a Al-Qaeda. O partido Baath de Saddam foi dissolvido e a nação fez uma transição para um sistema democrático após sua captura em 13 de dezembro de 2003, na Operação Red Dawn. O julgamento de Saddam ocorreu sob o governo interno iraquiano em 5 de novembro de 2006. Ele foi condenado por acusações relacionadas ao assassinato de 148 xiitas iraquianos em 1982 e foi condenado à morte por enforcamento e execução. A execução de Saddam Hussein foi realizada em 30 de dezembro de 2006. Pinochet assumiu o poder total no Chile depois de liderar o golpe militar, apoiado pelos Estados Unidos, em 11 de setembro de 1973. Pelo Decreto-Lei nº 806, editado pela Junta Militar Conselho do Chile, que foi estabelecido após a deposição do governo democraticamente eleito do presidente Salvador Allende, seu regime foi marcado por constantes violações dos direitos humanos, com mais de 80 mil pessoas sendo presas e outras 30 mil torturadas. Segundo números oficiais, mais de 3 mil pessoas foram assassinadas pelo governo Pinochet. Enquanto o presidente Pinochet buscou modernizar o país, seu governo implementou uma política de liberação econômica, incluindo estabilização da moeda e remoção das tarifas para indústrias locais, e privatizou a estrutura de seguridade social e várias empresas estatais, contanto com vários empréstimos externos e reformas implementadas. O PIB chileno se expandiu consideravelmente e a economia se fortaleceu. Apesar de progressos, a desigualdade da renda continuou como um problema crônico, e os anos de 1980 foi o período de altos e baixos para a nação. Ainda assim, no começo da década de 1990, a economia chilena era a mais saudável dentre os países latino-americanos, um ícone para a direita e uma disputa para a esquerda. Seu legado permaneceu controverso no Chile até os dias atuais. Stalin, de origem humilde, Stalin nasceu filho de um sapateiro com uma costureira. Chegou a frequentar o seminário
quando era adolescente. Como era contra a Kaiser e tinha uma postura revolucionária, acabou por ser preso e exilado algumas vezes. Participou junto com Lenin na Revolução Russa, que levou ao fim do regime czarista. Lenin esteve à frente do governo até falecer em 1924. A partir de então, o poder passou a ser almejado por dois grandes nomes: Trotsky, o chefe do exército, e Stalin, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. O resultado dessa disputa nós já sabemos. Patriota, autoritário, centralizador e nacionalista, Itália estimulou a economia através de industrialização e fomentou uma série de cooperativas e coletivos agrícolas. O ditador implacável promoveu uma série de perseguições aos seus rivais políticos, aprisionando, exilando e torturando um número imenso de pessoas. Napoleão Bonaparte. Entusiasta da carreira militar, Napoleão, que chegou a ser imperador francês, era filho de uma jurista fundamental para a história da França. Foi ele o responsável por anexar uma série de territórios ao país. Aos 10 anos, Napoleão começou seus estudos em um colégio militar em Berlim. De lá seguiu para a Escola Real Militar de Paris. Aos 16 anos, já havia se tornado subtenente da artilharia. O país virou de pernas para o ar com a Revolução Francesa e inicialmente Napoleão ficou do lado dos monarcas, mas logo mudou de time e simpatizou com os insurgentes que pediam liberdade, igualdade e fraternidade. A primeira grande vitória aconteceu em Tolo, quando o comandante foi ferido. Ele assumiu seu lugar, derrotou os revoltos. Dessa data em diante foi alcançado patentes cada vez mais altas no exército. Junto com a parte da burguesia, Napoleão deu o golpe e se tornou o primeiro cônsul. Como imperador, defendeu os interesses da burguesia e eliminou qualquer liberdade política e individuais. Napoleão movimentou o mapa da Europa, tendo entrado como conflito com uma série de potências. Adolf Hitler, o mais terrível dos ditadores. Assim, Hitler é conhecido por uma enorme parcela da população. Com uma fala sedutora, o político fundou o Partido Nazista, que prometia trabalho e melhores condições de vida e pretendia instaurar uma caça aos judeus, marxistas e estrangeiros. Foi carregando ideias racistas, totalitárias e nacionalistas, unipartidárias e anticapitalismos que Hitler chegou ao seu cargo de chanceler em 1933. Sua primeira grande medida foi dissolver o parlamento e assassinar uma série de opositores. Como presidente, já em 1934, aplicou com ainda mais afinco as terríveis doutrinas nazistas, que acreditava que criou, por exemplo, os campos de concentração. O Holocausto foi responsável por dizimar milhões de judeus, e não só judeus, como métodos de assassinatos cruéis. Expansionista, seu exército invadiu a Áustria e ocupou a Tchecoslováquia. Também invadiu a Polônia quando se acentuaram as perseguições aos judeus. Outros países foram igualmente invadidos pelo exército alemão, como Dinamarca, Bélgica e Noruega, os Países Baixos e a França. Benito Mussolini, futuro líder do Partido Fascista, em português, Grupo de Combate. Fundado em 1919, Mussolini nasceu na província de Forli, Itália, no ano de 1883. Atuou como professor de escola. Jornalista, alcançou a patente de sargento do exército antes de entrar de vez para o mundo político. Acreditava que a violência era o poderoso instrumento para provocar mudanças na sociedade. Liderou um movimento operário, esteve envolvido em uma série de conflitos políticos e chegou a ser preso algumas vezes. Foi crescendo aos poucos na política, até alcançar altos cargos de poder, quase sempre através de força. Mussolini se descrevia como uma coleção de antiparlamentaristas, antiliberal, antidemocrático, antissocialista, ditador feroz,
mandou fechar uma série de redações de jornais, acabou com o partido da oposição, perseguiu inimigos políticos e restaurou a pena de morte. O lema de Mussolini era crer, obedecer e combater.